contextualizem para geral. Acho que o primeiro passo, como se a gente for falar de quem está criando, é verificar a configuração que você está colocando lá. Você está a moeda da maneira correta, você está. Principalmente, isso é um ponto muito duro do GA4, é o fuso horário de coleta. Então, tipo assim. Do Universal também. Do Universal também você tinha isso, mas lá dentro do GA4 você tem lá explícito. Defina, isso não era tão explícito assim no Universal. Então, tipo, você tem que configurar o fuso horário de acordo com o fuso horário que você quer analisar, porque senão você vai ter dados mostrados a partir de um fuso horário que não faz sentido para você. Então, essa configuração é muito importante. Então, nesse caso, essas configurações de você colocar o fuso horário e definir a moeda, acho que é principal, assim. Então, se a gente fosse começar, sabe, o começo do começo seria esse. Aí depois a gente avançaria. Esse cara tá com a retenção de dados configurados da maneira correta. E aí os Jarbinhas tem até, a gente tem alguns cases já interessantes de entender que alguns clientes estavam reclamando que não estavam tendo os dados retroativos em relatórios de exploração. E aí a gente, quando chegou, o cara tinha configurado. Só conseguia ver 2 meses de dados. Exatamente. Isso é importante porque assim. Isso é a retenção de dados. Exatamente. Isso você pode fazer agora. Você pode entrar lá no teu Google Analytics 4 e verificar. Por quê? Por padrão. Tem um vídeo no YouTube. Por padrão, a gente, quando cria uma nova propriedade do Google Analytics 4, ela automaticamente adiciona esse período de 2 meses. Então você tem que entrar lá e mudar para 14. Só contextualiza aí, vocês dois agora, o que é essa retenção de dados, para a galera também não achar que isso é para o GA como um todo. Vale a pena? Não vai ser para o GA como um todo, é só para a parte de funis lá. Relatório explorar. Relatório explorar. Que você não vai conseguir ver todos os eventos só de 2 meses para frente, se tiver configurado o padrão. Por padrão, ele só te traz esse histórico de 2 meses, né? E você tem que fazer essa configuração para ter um histórico maior. Só tem duas opções, 2 ou 14. Se você quiser mais 14, você vai ter que usar o Big Care para... Ainda assim é bem diferente do Universal que você tinha eterno ali, né? Exato. Exatamente. Existe uma outra função também, é você usar o Data Studio, né? E você tentar pegar as informações do GA4 Data Studio. Qual o rolê que a gente tem nesse carro agora é que não necessariamente todos os dados e métricas do GA4 já estão aparecendo no Data Studio. Tem informações que não aparecem. Então ainda estão rolando. Eu imagino que a parte de backlog do Google para o GA4 está extensa. Então teremos bastante novidades. Vai ter bastante coisa. Então beleza, retenção de dados é a gente configurar para, no relatório de explorar, que permite que a gente crie funis, entre outras frentes, a gente conseguir analisar os dados por um período de 14 meses. Se a gente não fizer essa alteração, você só consegue por 2 meses, que é o padrão. Então essa é uma das coisas que a gente pode fazer, e isso é somente para o relatório explorar, ou seja, o teu Google Analytics se mantém igual. Isso não é retroativo, né? Não é retroativo. Mas, tipo, passou o 3º mês, você pode botar e você vai pegar os dados dos meses anteriores? Pega assim. Então, porque qual a parte legal do GA4? Quase tudo dele é baseado em cima dos dados que você coletou. Então, o Universal não era. Era a partir do momento das configurações que você criou para frente. Então, por exemplo, um relatório de funil do Google Analytics Universal, ele, para poder ser funil, ele tinha que ser uma meta de destino. Então, meta de destino é baseada em página. As páginas estão coletadas no Universal, por exemplo. Só que no momento que eu criasse hoje um funil de metas, mesmo que as metas fossem baseadas em páginas que estão coletadas, lá, ele não fazia só veria do momento para frente. Já no GA4 não, porque é baseado em eventos que estão coletados. Então, quando você troca de 2 para 14 meses, você troca automaticamente. Os eventos já estão ali coletados. Eles já estão ali coletados. Perfeito. E aí, seguindo essa linha de raciocínio de onde a gente tem que olhar, você tem como lá dentro do fluxo de dados ter algumas configurações que você pode habilitar ou só verificar se elas já estão habilitadas por padrão no caso de uma auditoria. Então, assim, tem alguns eventos que são os eventos de medição otimizada, que são eventos que, além dos eventos que eles capturam automaticamente, First Open, Session Start, por aí vai, você tem alguns eventos que o Google Analytics 4 captura pra gente. Page View é um deles, nesse caso, como a gente já está configurado nele, a gente consegue desabilitar essa opção ou habilitar para casos específicos que a gente queira. A gente consegue fazer e medir scroll, quando o usuário dá o scroll até a página até o final. Tudo isso já é download de e-book e tal. Exatamente. Você tem até a pesquisa, que antigamente era o relatório de pesquisa interna. Você tinha que configurar. Por padrão, hoje, agora, o Google já te traz alguns parâmetros que os programadores normalmente utilizam. Você pode adicionar um parâmetro, string, né? Se não... No seu caso, se for personalizado em plataformas de e-commerce como Vertex, você tem que configurar o parâmetro para o seu e você tem lá essa opção. E aí, o ponto inicial é, primeiro, verifica se esse campo está habilitado. Se ele não estiver habilitado, habilite. Se ele estiver habilitado, aí você entra na configuração desse campo de pesquisa interna, que é a única coisa que você consegue mudar inicialmente. Beleza? Aí a gente mata um pouco da parte de configuração
da conta propriamente dita. Aí a gente tem um pouco de analisar os eventos que já estão sendo coletados de maneira automática, pensando na auditoria. Então, por exemplo, e aí aqui eu vou para o Technicase, o Gustavo vai traduzir depois. Então, vamos lá. Dentro do GA4, a gente tem um evento que mede a quantidade de cliques do usuário para URLs externas. Então, vamos pensar que o usuário está na página A, no caso da Métricas Boss, a gente tem lá o Prime e quando o usuário vai fechar a compra, ele vai para a Hotmart. Quando o usuário clica para ir para a Hotmart, ele identifica isso como um evento de clique de saída. Boa. Então, tipo, o que eu consigo ter de insight em cima disso? Um exemplo mais prático também para a galera entender. Vamos supor o seguinte, a gente está escrevendo um artigo falando sobre o Google Analytics. E eu boto o link do Google Analytics ali. Falo, inclusive, comece a criar sua conta por aqui. E esse por aqui é um hiperlink, que vai jogar o usuário para lá. Eu só conseguiria saber se esse meu hiperlink tivesse num Bitly da vida. Para poder saber quantos cliques as pessoas deram ali. Agora eu consigo ter um evento para isso. E aí, qual o ponto que você tem que analisar seguindo essa linha de raciocínio do Prime, propriamente dita? Se eu tô levando o usuário para uma URL que é de terceiro, mas faz parte do meu fluxo de usuário, eu tenho que configurar o cross-domain automaticamente. Então, tipo, é um insight que você tira a partir do evento. Ó, eu tenho um problema de configuração aqui. Porque o usuário, quando ele está clicando para ir para Hotmart, ele está identificando como um clique de saída. E aí, como eu mexo isso? Configurando o cross-domain, que são o acompanhamento de vários domínios lá dentro. 2 apêndices aqui para deixar contextualizado ainda mais para a galera. Então, primeiro, qual a parte importante disso? Uma vez que o usuário clica num link do seu site que gera o tráfego para outro, você só teria acesso a essa informação se esse outro site te desse. Você não conseguia ter. Então, se eu fechasse a parceria com a empresa XPTO e eu, com essa empresa, botasse um public post com links para ela, eu só saberia a quantidade de pessoas que clicaram nos links e foram tráfego para aquele site se ela me devolvesse, porque quem tem esse dado é aquele cara. Ou se eu botasse um Bitly em cada um desses, porque dentro do Bitly eu saberia quantos cliques eu tive. Dito isso, eu agora já tenho hoje um evento do Google Analytics que mede isso para mim, sem Bitly, sem ninguém me dar informação, que é o clique de saída. Parte número 1. E o cross-domain, foi o que o Luciano falou, que inclusive a gente tem post no blog da Métricas, caso você queira entender melhor a aplicação, tá lá o passo a passo certinho, inclusive escrito pelo Luciano. Cross-domain é o seguinte, qual o rolê que acontece quando você tem, por exemplo, a gente, Métricas Boss? Você tem o Prime, e o Prime, você tem a página lá, você clica em comprar. Quando você clica em comprar, você vai para o Hotmart, é outro domínio. E o Hotmart vai finalizar a compra. Se eu não tiver o cross-domain configurado, eu não tenho mais acesso a essa informação. A partir do momento que a pessoa deu tchau para mim no Prime e foi para o Hotmart, é Hotmart. Como o Hotmart, Monetize, Eduz, são outras plataformas dessa, permitem que eu instale o meu Google Analytics lá, por serem os carrinhos de compra, eu consigo fazer o cross-domain. Sim. Que vai permitir que o Google Analytics entenda que a jornada da sessão do usuário é a mesma. Mesmo que ele troque de site. Sim, eu acho que vale falar que eu acho que isso é importante porque a gente já viu esse cenário acontecer. Sim. Não basta você implementar o GA nas duas pontas e esperar que o cross-domain aconteça sozinho. Você tem que configurar isso. E aí como que a gente usa o evento de clique para isso? Se você entra lá e verifica se nesse evento de clique tem a URL da Hotmart, eu sei que eu tenho um problema, porque essa URL faz parte do meu fluxo. Exato. Então, tipo, nesse caso, a gente abre para poder ter o sintoma, igual a gente tinha o sintoma de self-reference. Tipo, se você entra no relatório se você entra no relatório de referência e você continua tendo o seu domínio como referência inicial, significa que em alguma das páginas que o usuário está navegando, ela está sem o Google Analytics instalado. Então, nesse caso, isso também se mantém. E aí, é o lance, né? A gente passou pela parte de configuração e aí agora a gente está entrando na parte, os dados que estão sendo coletados e como eles estão sendo coletados para a gente poder identificar esses problemas. Perfeito. Então, falei 2. Primeiro, você verificar os eventos de saída, de clique de saída, para ver se não tem nenhuma URL que é o seu fluxo normal, de navegação do usuário, e segundo, verificar o relatório lá para você ver se você não está sendo referência do seu próprio site. Perfeito. Isso se mantém dentro do GA4. Boa. O Cyber Reference, só que agora analisando no GA4, de uma maneira um pouco diferente. Mas é o mesmo problema, as mesmas causas do problema também. Beleza. Exatamente. Então, as primeiras coisas a serem vistas que a gente falou até agora foram a retenção de dados, os eventos, configuração, cross-domain, um pouco de configuração. Falamos do self-refer, que é a autorreferência, o seu site aparecer dentro das próprias origens. O que mais ali a gente tem que ver nesse rolê inicial? Nesse caso agora, se você tem os eventos implementados, aí eu estou falando no caso da auditoria da Métricas Boss, como o cliente, na maioria das vezes, no GA Universo, ele já tem eventos implementados, a gente faz uma auditoria desses eventos. E isso não muda dentro do GA4. Caso ele não tenha, beleza, você vai implementar esses eventos para ele. Mas caso ele já tenha, é interessante você entrar lá no Debug View e verificar,